Boa tarde. Começa agora o mercado. Luís Filipe Vieira recusa dar apoio aos candidatos que continuam na corrida pela presidência do Benfica e quer manter-se na reserva. A CMTV sabe que o ex-presidente do Clube da Luz não vai assumir nenhuma posição e vai afastar-se do ato eleitoral agendado para o dia 8 de novembro. A segunda volta, recordo, vai decidir-se entre o atual presidente do Benfica, Rui Costa, e João Noronha Lopes. Na primeira volta, Luís Filipe Vieira ficou no terceiro lugar, com apenas 13,9% dos votos, muito atrás dos dois primeiros. Vieira disse ainda assim, numa mensagem enviada aos apoiantes, que vai continuar sempre disponível para ajudar o Benfica em qualquer circunstância. A CMTV apurou que vai manter-se atento à situação do clube. João Diogo Manteigas vai votar em João Noronha Lopes na segunda volta das eleições do Benfica, mas recusa vincular-se à candidatura. Manteigas diz mesmo que não confia a 100% no Benfica de Noronha, mas que vai votar nele porque é um primeiro passo para a mudança que quer no clube. João Diogo Manteigas reforça que não dá qualquer tipo de apoio a Noronha Lopes, nem a Rui Costa, e nega qualquer aliança. Diz mesmo que o Benfica não é um partido político nem uma seita. João Diogo Manteigas, recordo, ficou em quarto lugar, com 11,5% na primeira volta das eleições do Benfica. João Diogo Manteigas também falou de Pedro Sousa, que está connosco nesta edição do Mercado e vai responder. Antes disso, dar-lhe conta de que as eleições do Benfica vão custar ao Clube da Luz entre 4 e 5 milhões de euros. Este é o valor estimado pela direção do Benfica, sendo que a segunda volta, agendada para o dia 8 de novembro, terá um custo ligeiramente inferior em comparação com o ato eleitoral de sábado. De referir ainda que é possível que possam existir algumas mudanças relativamente às secções de voto para a segunda volta. A acontecer será algo residual e que será comunicado também pela mesa da Assembleia Geral, sendo que vão manter-se as mesmas 108 secções de voto. Afinal, houve ainda mais sócios a votar na primeira volta das eleições do Benfica. Foram 85.710. Este número de votantes representa 1.767.676 votos. A candidatura de Rui Costa ganhou em 81 das 83 secções em Portugal. Já João Noronha Lopes venceu apenas 2, em Paço de Arcos e no pavilhão número 2 da Luz. No resto do mundo, o equilíbrio foi maior. Rui Costa venceu em 13 mesas e João Noronha Lopes em 11. Em termos de votos absolutos, a lista do atual presidente do Benfica teve 744.655 votos, enquanto a de Noronha Lopes teve pouco mais de 534 mil. Rui Costa foi o escolhido como vencedor da segunda volta das eleições do Benfica pelos telespectadores da CMTV. Ontem, durante o programa Liga de Ouro, abrimos um televoto com a pergunta: quem será o presidente do Benfica? Rui Costa reuniu 92% dos votos, enquanto João Noronha Lopes teve apenas 8%. Os dois candidatos foram os mais votados na primeira volta. O atual presidente do Benfica ganhou destacado, com 42,1% dos votos contra 30,3% de João Noronha Lopes. A segunda volta, recordo, acontece daqui a 2 semanas, no dia 8 de novembro. O Tribunal Constitucional rejeitou os recursos apresentados por Francisco J. Marques e por Diogo Faria, no caso dos e-mails do Benfica. Francisco J. Marques, antigo diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, vê assim confirmada a pena suspensa de 2 anos. Já Diogo Faria, que era diretor de conteúdos do Porto Canal, fica com uma pena de 1 ano, também suspensa. Em causa estão factos que remontam a 2017 e 2018, a altura em que foram divulgadas comunicações
entre elementos ligados à estrutura do Benfica e terceiros no programa Universo Porto, do Porto Canal. Os dois arguidos já tinham recorrido em 2 momentos para o Constitucional, contestavam a condenação pelo crime de violação de correspondência. Os juízes recusaram na altura analisar os recursos onde eram invocadas inconstitucionalidades, mas os dois arguidos apresentaram reclamações que agora também foram rejeitadas. No Benfica, Prestiani esteve em destaque na goleada por 5-0 no Estádio da Luz, frente ao Aroca. O extremo argentino foi lançado titular por José Mourinho, depois de ter participado no Mundial Sub-20 pela Argentina. Perdeu essa final do Mundial com Marrocos. Já no jogo, no Estádio da Luz, fez a assistência para aquele que foi o terceiro golo de Pavlidis. No final desse jogo com o Aroca, Prestiani mostrou-se satisfeito com a vitória. Em declarações à BTV, o argentino de 19 anos agradeceu ao Benfica por tê-lo deixado a representar a seleção no Mundial Sub-20. Garantiu estar agora totalmente focado no clube, onde espera ganhar tudo. Auschwitz esteve em Évora a assistir a uma corrida de touros. O jogador do Benfica esteve ontem na trincheira da Arena de Évora. A presença de Auschwitz não passou despercebida dos muito aficionados que encheram o Tauródromo alentejano. De acordo com o site Touro e Ouro, Auschwitz revelou que não conhecia a tradição portuguesa e que não percebia muito aquilo que estava a ver. O mésio norueguês assistiu à corrida ao lado de Pedro Neves, pai de João Neves, ex-colega de Auschwitz no Benfica. O jogador de 29 anos não negou um autógrafo ou uma fotografia àqueles que estavam presentes. Segundo o site, mostrou sempre boa disposição e também entusiasmo. Sporting e Benfica estão a lutar pela contratação de Gustavo Sá. O médio do Famalicão está a ser disputado pelos rivais. O Correio da Manhã sabe que já foram feitos os primeiros contactos pelos 2 clubes. Para já, o Famalicão aponta para os 50 milhões de euros da cláusula de rescisão. Ainda assim, Sporting e Benfica não vão desistir. Acreditam os 2 clubes que o Famalicão possa baixar as exigências e que o jogador possa vir a ser libertado por um valor a rondar os 25 milhões de euros mais objetivos. O Famalicão vai tentar aproveitar esta luta entre Sporting e Benfica para conseguir o melhor negócio possível por Gustavo Sá, que é também desejado pelo Atlético Madrid. O Sporting venceu o Tondela por 3-0 e alcançou provisoriamente o Futebol Clube do Porto na liderança do campeonato. O primeiro gol do Sporting surgiu aos 18 minutos com um excelente trabalho individual de Luís Soares, que marcou então aquele que foi o primeiro golo do Sporting neste jogo no terreno do Tondela. Na segunda parte, Bernardo fez uma grande defesa. O guarda-redes do Tondela esteve em destaque, mas não conseguiu travar também este remate de Pedro Gonçalves, a fazer o 2-0 para a equipa de Rui Borges. Um grande golo de Pedro Gonçalves. Aqui estamos a ver um outro momento em que houve algumas queixas por parte dos jogadores do Tondela, num lance que envolveu Ioannidis. Este jogo ficou marcado pelo terceiro golo. A Giovanni Kenda em destaque. Um trabalho coletivo também dos jogadores que tinham acabado de entrar na equipa de Rui Borges, a resultar então neste golo de Giovanni Kenda, a fechar a contagem em 3-0, vitória do Sporting no terreno do Tondela.
O Sporting, que volta a entrar em campo já amanhã. O Rui Borges promete alterações no 11 nesse jogo frente ao Alverca da Taça da Liga. Ao contrário do que é habitual, Rui Borges fez a antevisão do jogo apenas à Sporting TV. O treinador diz que vai fazer mudanças na equipa titular, no entanto, também sem se afastar muito daquilo que é o modelo de jogo habitualmente utilizado. Na origem destas alterações está também o pouco tempo de descanso. 48 horas separam o jogo em Tondela, que o Sporting venceu por 3-0, deste jogo com a Alverca relativamente à Taça da Liga. Rui Borges não esconde o desejo de conquistar o troféu. Garante que a passagem à Final Four é o objetivo primordial para o jogo de amanhã, que começa às 8h15 da noite e que terá acompanhamento ao segundo aqui na CMT. Pedro Gonçalves assume que pode ficar toda a carreira no Sporting. Em entrevista à Sporting TV, o jogador diz que gostaria de ficar no Sporting mais 10 anos, tal como fez Pedro Barbosa. A entrevista é feita a meias com Pedro Barbosa, antigo médio do Sporting. Pedro Gonçalves refere que tem uma personalidade diferente e que não sabe como vão correr também os próximos anos. Ainda assim, assume que ficaria feliz em continuar no clube de Alvalade por mais 10 anos. Pedro Gonçalves, que renovou recentemente contrato com o Sporting até 2030. Francisco Farioli diz que é normal o Futebol Clube do Porto a ter tido menos oportunidades de golo nos jogos frente ao Benfica e frente ao Nottingham Forest. Na antevisão do jogo em Moreira de Cónegos, o técnico italiano diz que as equipas jogaram com um bloco baixo e por isso é mais difícil criar lances de golo. Disse ainda que as duas exibições do Futebol Clube do Porto foram positivas, mas não brilhantes. Realça que desde que chegou ao clube ganhou 92% dos jogos. Farioli destacou também a conexão da equipa com os adeptos, apesar da derrota em Inglaterra. O treinador do Futebol Clube do Porto diz que a equipa está a fazer de tudo para ganhar todos os jogos. João Diogo Manteigas nega que vá declarar apoio a João Noronha Lopes e deixou críticas a Pedro Sousa por declarações feitas no Canal Now. Eu sou um homem das Assembleias Gerais, contrariamente a tudo aquilo que andaram a dizer que ainda hoje ouvi novamente num canal deste microfone que aqui está, que ainda por cima é azul e branco, mais escolha de cores. Podiam ter dito, não, João Diogo Manteigas não fez isso na Assembleia Geral. Voltaram a tentar mandar-me por uma linha do comboio. A Assembleia Geral do Benfica tiveram 1000 e tal pessoas e eu acho que agora, ou a partir de agora, vão estar ainda mais. E vão-vos provar que aquilo não é nada disso que comentadores ou jornalistas afetos ao Sporting ou ao Porto dizem que acontece nas Assembleias Gerais do Benfica. Eu pergunto-se então diretamente, vou-lhe perguntar diretamente, qual é a necessidade que vocês ainda hoje têm de estar a dizer que eu me ia aliar a alguém ou que eu fiz alguma coisa sem ter que perguntar diretamente? Pedro Sousa no Now. É um comentador livre para dizer com que base. O Pedro Sousa conhece-me, o Pedro Sousa ligou-me. Não, o Pedro Sousa terá de perguntar primeiro antes de falar. Eu não tenho nada contra o Pedro Sousa, eu respeito o trabalho do Pedro Sousa, acho que o Pedro Sousa fez um trabalho espetacular no Canal 11, que é um canal digno, mas não podem estar constantemente a dizer coisas sem perguntar às pessoas. Lamento, estão a falar da minha pessoa. Têm que me perguntar a mim. Eu conheço-os bem, eu sei como é que vocês funcionam. Eu conheço-os todos. O meu pai era jornalista, eu sei quem é do Sporting, quem é do Porto, quem é do Benfica e sempre respeitei. Não tenho problema nenhum, mas o atinar serve exatamente para isto. O Benfica, neste momento, precisa de alguém que saiba o que é que todos estes senhores representam, para de uma vez por todas se atinar com a comunicação. Pedro, queres responder já ou posso ficar para daqui a pouco? Segundo as núpcias, não. Nem é uma questão de responder. Primeiro, sobre a questão principal, que ele diz que eu disse que ia apoiar Noronha Lopes,
é uma notícia que está desde ontem, no site do Jornal A Bola e com o qual eu fui confrontado no alinhamento do programa da manhã do NAU e sobre o qual respondi e mantenho a mesma resposta, que acho que ele não deveria fazer de forma formal e dar indicação, como acabou por fazer, de votos. E, portanto, há que ir à gênese da questão. Essa minha opinião tem a ver com a notícia que não foi desmentida e que teve publicada muitas horas. E, portanto, sobre essa questão, nada a dizer. Aliás, eu também conheço bem João Diogo Manteigas. Aliás, eu entrei na Renascença em 1988, 2 ou 3 meses depois de sair o pai dele para a RDP Algarve, creio que na altura trabalhei com a mulher dele na mesma empresa. E, portanto, estou à vontade para falar sobre o João Diogo Manteigas. Acho que o que criou aqui um bocadinho mais eu vou dizer, de atrito, é sempre esta lenga-lenga da Assembleia Geral do outro dia. Mas eu não estava lá, mas houve muitas versões sobre as pessoas que se levantaram entre os candidatos, uns que perderam agora e outros que se mantêm na luta. E, portanto, há um fio condutor denominador que terá sido ele, e não o desmentiu, a perguntar o que é que vamos fazer, alinhas, não alinhas, levantamos quando o Vieira for falar, o Luís Filipe Vieira for falar. Mas, e sobre isso, nada a dizer. E reiterei de manhã que não consigo conceber que uma Assembleia Geral que vai votar umas contas que tem 40 milhões de euros de positivos sejam só por si recusadas e chumbadas pelos sócios do Benfica, e fossem sócios do Benfica ou de qualquer outro clube. E, portanto, acho que, e termino assim, acho que João Diogo Manteigas ouviu tudo, pelos vistos de manhã, só não ouviu o enquadramento, e ouviu tão bem que fez bem, na minha opinião, em não dar indicação de voto a ninguém. Ele até acho que disse qualquer coisa como uns votarão Noronha, outros votarão Rui Costa e outros até votarão em branco. E, portanto, um bocadinho de outra forma de dizer aquilo que Vieira também, como abriste o programa. Pronto, nada mais a dizer sobre isso. Que a vida lhe corra bem e que daqui a 4 anos se candidata outra vez, mas como ele disse, como o Santana Lopes uma vez disse, e tinha razão, vou andar por aí e continuo a andar por aí. Fica então esta resposta do Pedro Sousa a João Diogo Manteigas, que falou também de Noronha Lopes. Diz que vai votar em João Noronha Lopes na segunda volta nas eleições do Benfica. O candidato que ficou em 4º lugar não dá apoio oficial em nome da candidatura de Noronha Lopes, mas apenas apoio a pessoal. Diz que os 50 votos que tem são mesmo para Noronha, apesar de assumir não confiar a 100% no Benfica do candidato. Relativamente a João Noronha Lopes, continuo a dizer que acho que o seu projeto não é a mudança que o Benfica precisa, mas neste preciso momento é uma mudança. Portanto, não obstante não haver sentido de voto relativamente à nossa candidatura para todas as pessoas que votaram em nós, no meu entendimento pessoal, e isto não vincula a candidatura, nem ninguém esteja vinculado à candidatura, João Noronha Lopes é o meu sentido de voto pessoal para mim no próximo ato eleitoral. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não me revejo no projeto dele, não sei o que é que será o Benfica com ele, não confio a 100% no Benfica dele, porque não sei simplesmente o que é que aí vem, mas é um primeiro passo para a mudança que eu quero no Benfica, não obstante ficar de pé atrás, porque efetivamente não tenho a garantia daquilo que João Noronha Lopes será para o Benfica. Não dou, obviamente, qualquer tipo de apoio a João Noronha Lopes, nem a Rui Costa. Não há qualquer tipo de aliança com o João Noronha Lopes ou com o Rui Costa. Parem de dizer isso aqui em particular para os nossos amigos da CM, da NAU e da Mídia Livre. Eu sou um homem, tenho 50 votos e vou votar em quem eu quero. Isto não é um partido político, isto não é uma seita. Quem está comigo já manifestou apoio a João Noronha Lopes, quem está comigo já manifestou apoio a votar em branco, quem está comigo já disse que ia votar também em Rui Costa. É para vocês verem o que é que nós representamos. Representamos o verdadeiro Benfica.
Analisamos agora estas declarações de João Diogo Manteigas com o Nuno Dias, o José Manuel Freitas, o Gonçalo Monteiro e, como já tivemos a oportunidade também de ouvir, o Pedro Sousa. Pedro, isto para ti faz sentido, isto que diz a João Diogo Manteigas? Queres mesmo conversa comigo? Vai votar em João Noronha Lopes, mas depois diz que não se revê no projeto dele e que também não confia a 100% no Benfica de João Noronha Lopes. Ele é livre para votar em quem quiser. Podia votar em branco, podia votar no Rui Costa, percebo que voto no Noronha Lopes, mas não tenho a certeza que estas declarações ajudem no Noronha Lopes. Antes, pelo contrário. E, portanto, vale o que vale. Ele vai continuar a posicionar-se em próximas eleições, está a fazer o caminho das pedras. Eu reforço aquilo que disse de manhã. Eu acho sempre que em 2029, se não for antes, eleições do Benfica, por circunstâncias que todos nós sabemos, que têm a ver com as aprovações de relatórios e contas, mas se não for antes de 2029, no meu ponto de vista, será sempre mais fácil Manteigas derrotar Rui Costa, é por sinal porque correu mal, do que derrotar Noronha Lopes, que estará nos seus primeiros 4 anos de mandato. Apenas isso, e reforço aquilo que disse de manhã. Portanto, é uma questão política de olhar para o momento. Está no seu direito, e bem, de expressar o seu sentido de voto. Está no seu direito, e bem, de dizer que não quer ninguém alinhado com ele, daqueles que votaram com ele. Cada um fará por si. É assim, um sistema em liberdade, é assim. Como deviam ser sempre em liberdade todas as Assembleias Gerais do Benfica. E repito, umas eleições, embora às vezes não pareça, mas as eleições de sábado foram uma Assembleia Geral extraordinária do Sport Lisboa e Benfica. É que às vezes parece que não. E estas foram exemplares no ponto de vista da correção, da urbanidade, do respeito, em todos os pontos. E, portanto, é assim que deve continuar a ser. Zé, e tu, como é que olhas para estas declarações de João Diogo Manteigas? Cada um tem direito a exercer o seu direito de voto e tem liberdade para isso, mas este discurso para ti faz sentido? Boa tarde a todos e aos nossos telespectadores. Eu espero que o ex-candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica, João Diogo Manteigas, não fique aborrecido comigo. E se ficar, faz parte. Não estava nada à espera de um discurso do mais incoerente que algum ex-candidato pudesse ter na ressaca de um ato eleitoral onde, para quem tinha partido com tão grande ambição, não passou do 4º lugar. Como é que é possível o João Diogo Manteigas ter dito Noronha Lopes não é a mudança que o Benfica precisa, mas eu pessoalmente, e aí fez bem, deixando, como na política, o voto livre aos seus apoiantes para quem quiserem, mas depois diz que fica de pé atrás e não confio a 100%. E isto surpreende-me, como é que um benfiquista dos 7 costados, que eu também conheço bem, ele também me conhece bem a mim, ele sabe o que é que eu penso em algumas coisas e ele sabe o que é, e vice-versa. Mas já agora, Zé, desculpa interromper, achas que diz isto, a que diz João Diogo Manteigas, para, se por acaso João Noronha Lopes vencer a segunda volta e correr mal depois durante os 4 anos de mandato, que possa Diogo Manteigas vir dizer que eu avisei? Não, eu nestas coisas sou muito pragmáticos. Sou muito pragmático. Eu, se estivesse no lugar do João Diogo Manteigas, das duas, uma. Dou os 50 votos e não digo mais nada. Não dou os 50 votos e digo porquê. E, portanto, é aqui que está a incoerência. Porque o facto de João Diogo Manteigas ir dar 50 votos a um candidato em quem não confia a 100% é estar de pé atrás, como ele diz. E eu não entendo que isso contribua para que o Sport Lisboa e Benfica seja um clube uno e indivisível, porque ganhe quem ganhar as eleições do dia 8 de novembro, não é? 8 de novembro. No dia 8 de novembro, eu continuo a achar que o Benfica vai ficar partido ao meio. E, portanto, a minha surpresa, conhecendo o perfil do João Diogo Manteigas, e agora estou-me a referir a João Diogo Manteigas como ex-candidato à presidência do Benfica, é completamente incoerente. Portanto, se queria dar os 50 votos, no mínimo dizia, vou dar os 50 votos a João Noronha Lopes porque acho que é a melhor alternativa dos dois. Podia ficar por aí. A partir do momento em que diz, eu não vou dar os 50 votos nem a um nem a outro porque acho que João Noronha Lopes é isto, que ele acabou de elencar, ou o Rui Costa é aquilo. Portanto,
acho que é aqui para mim é uma sensação desagradável, conhecendo muitas das posições de João Diogo Manteigas, que andou um ano no terreno a tentar capitalizar o apoio dos benfiquistas para se tornar presidente da direção. Portanto, muito surpreendido com esta incoerência. Não seria completamente ir contra aquilo que eu penso, a ver agora para dizer, não, teve muito bem. Não. Para mim teve muito mal, muito mal. Gonçalo, tu também vês nas palavras de João Diogo Manteigas esta incoerência de que fala o Zé? Boa tarde aos quatro, boa tarde também aos nossos telespectadores. Vamos por partes. Eu acho que, na minha ótica, eu não estava à espera, aliás, disse no dia das eleições, que nenhum dos candidatos, e por razões diferentes, manifestasse algum tipo de apoio existindo uma segunda volta. E, portanto, fico de certa forma surpreendido que assim seja, apesar de não ser um apoio formal. Eu acho que, quer dizer, nenhum dos candidatos tem a capacidade de obrigar a mobilizar aqueles que nele votaram a votar noutro candidato. Mas tem o poder de influenciar. É aí, nesse patamar que estamos. Ora, dizendo que é um voto pessoal, não deixa de influenciar também quem nele votou. Porque, obviamente, dizer que é um voto pessoal ou dizer que é um voto ou oficializar que vai apoiar, ao fim do dia não há assim tantas diferenças. Ainda que depois esta bicada, e eu percebo isto que o Zé Manuel Freitas diz, que no fundo é dizer, bom, ok, vou votar numa pessoa que na realidade não tenho bem a certeza, é quase dizer, bom, vou saltar para o desconhecido. Isto fez-me lembrar um bocadinho aquela frase muito conhecida de um filme brasileiro que é se fugir o bicho pega, se ficar o bicho come, ou seja, eu não tenho verdadeira alternativa e portanto não há uma boa alternativa. Na realidade, para mim, uma boa alternativa, se fosse eu, por exemplo, a estar no lugar de um candidato que, neste caso, era o único, parece-me, que é aquele que é o mais novo, que tem, como o Pedro dizia, talvez maior ambição para em 2029 estar novamente presente, continuar ativo e estar novamente presente numas eleições, acho que beneficiava mais em dizer, certo, eu quero a mudança, mas não quero a mudança de qualquer forma. Eu quero a mudança que eu confio, quero a mudança do ponto de vista estratégico daquelas pessoas que me dão garantias e, portanto, o meu voto é em branco. Esta era a minha posição, porque há outro ponto que não sei se concordo com o Pedro quando diz que tem mais vantagens se concorrer contra Rui Costa. Eu acho que tem sempre vantagem em 2029, seja qual for o candidato, concorrer contra quem não ganha. Porque mesmo que Noronha, agora numa segunda volta, ganhasse, se continuar sem troféus significativos, a realidade é que acaba por ser mais do mesmo. Há outro patamar nesta perspectiva, é que Noronha colocou uma exigência alta. E obviamente título em 4 é uma exigência alta? Não, 2. Não, 1 em 4 não se recandidata. 1 em 4 não se recandidata. E, portanto, ele diz que se não ganhar num mandato de 4 2 vezes, não esquecer que concorre contra 2 rivais que lutam claramente pelo título, é upa-upa em matéria de exigência. Portanto, depois, obviamente, não conseguindo, vai ficar aqui numa situação mais delicada. Portanto, olhando para estas declarações, eu acho que tem mais a ganhar aqueles que querem estar ativos no dia-a-dia do clube e que vão ficar vigilantes e ativos no momento das assembleias, no momento de opinar sobre a atualidade do clube. Provavelmente um voto em branco seria aquele que, apesar de não trazer nada, não acrescentar nada, mas pelo menos não vinculava a alguém que convictamente tem um projeto que acha que é o veículo da mudança. Partilhas desta opinião, não é? Porque daquilo que percebemos, e acho que foi bem claro também nas palavras de João Diogo Manteigas, são 50 votos, mas sem 100% de certeza em João Noronha Lopes. Antes de mais cumprimentar-vos, saudar os telespectadores e dizer que também conheço o João Diogo Manteigas, também trabalhei com ele e talvez por conhecer e até ao longo da campanha, em alguns momentos, ter até elogiado as suas ideias, a sua coragem, a forma como apresentou a sua candidatura, também por tudo isso, por conhecer a pessoa em si, é que não consigo compreender esta declaração. Estou plenamente de acordo com o José Manuel Freitas, acho que é incoerente e acho que é incompreensível este posicionamento de João Diogo Manteigas. Só o entendo de uma forma, que é
depois de dizer que formalmente não apoiava nem Rui Costa, nem Noronha Lopes, ao dizer o que diz sobre os seus 50 votos, está indiretamente a dizer a quem o acompanhou, votem comigo, mesmo não sabendo o que é que vem aí. É a única coisa que eu entendo desta declaração. É, não querendo declarar publicamente, de uma forma encapotada, não encontro outra palavra, dizer, eu não sei o que é que vem aí, mas como sou a favor da mudança e quem esteve comigo era a favor da mudança, venham atrás de mim e votem Noronha Lopes. É só assim que eu entendo isto. Eu sei que ele disse claramente que não apoiava um nem apoiava o outro. E mas ao dizer o que diz, pessoal. ao dizer o que diz de uma forma tão incoerente, só pode estar a querer passar a mensagem de que quem confia em mim venha atrás de mim. Vamos, mesmo que a gente vá para o abismo, porque é o que pode acontecer. É a tal história do passo em frente. Eu não sei o que é que vem aí. Se estiver lá o abismo, olha, um passo em frente, logo se vê. Porque, de facto... E é sempre possível mudar para pior. Certo? Porque, de facto, é clarinho como a água que João Diogo Manteigas recusa Rui Costa, o caminho do Rui Costa e o caminho que foi traçado. Clarinho como água. E por isso é que eu digo que, sem declarar apoio a ninguém, indiretamente está a dizer a toda a gente, eu mesmo não sabendo vou votar nele e, portanto, é uma forma de dizer sem dizer, votem em Noronha Lopes. Não vejo esta declaração de outra forma, que não seja assim. Agora, acho que é uma incoerência todo aquele discurso. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum dizer que não sei bem o que é que aí vem, não confio, não é este o Benfica não é esta mudança que o Benfica precisa, mas já que eu quero uma mudança, vou votar nele. Vamos lá ver, uma pessoa que diz que andou um ano a preparar-se para ser presidente do Benfica, que tem um conhecimento tão profundo do Benfica, tinha ideias tão concretas para o Benfica, vai votar no escuro? Vai votar no desconhecido? Não faz sentido, muito honestamente, até por conhecer, e termino como... desconhecido não vota, porque ele conhece o programa de João Noronha Lopes. Mas foi ele é que disse que não sabe o que é que vem aí. Não fui eu, okay. fui ele, está na declaração dele. Não fui eu que disse. Certo? Mas ele também disse a 100%. Não nomeou a porcentagem. Ok. Se calhar pode Mas ser acho que toda a gente 99,9. percebeu, Pode ser 99. Acho que toda a gente percebeu que é, para mim... Está a deixar uma indireta de que o programa do João Noronha Lopes não é bem aquilo que aparenta ser. Pois, por isso estou de acordo contigo. Claro. É incoerente, Claro, completamente. não é? E é incompreensível que alguém Completamente. que Espera não para ver. confia, que não sabe, que não sei o quê, dizer não, mas os meus 50 votos vão para ali. Portanto, eu só entendo isto como, sem dizer, querer deixar a ideia aos seus apoiantes de que é por ali. É a única forma que eu entendo esta declaração. Mas, Pedro, achas que todas as justificações que, no fundo, acaba por dar nesta intervenção é João Diogo Manteigas já a pensar no futuro e, de alguma forma, para não ficar refém daquilo que possa ser, eventualmente, o mandato de João Noronha Lopes no Benfica, caso venha, naturalmente, a ser eleito na segunda volta? Sara, eu hoje de manhã disse uma outra coisa, que eu não sei o impacto que teve ou não nas eleições do Benfica, porque ninguém sabe, mas na cabeça das pessoas houve um acontecimento, que foi qualquer presidente que seja, chame-se ele Rui Costa, Noronha Lopes, ou João Diogo Manteigas, ou Luís Filipe Vieira, a decisão mais importante de qualquer mandato é a contratação do treinador, da equipa de futebol profissional. Portanto, é sempre a decisão mais importante. E todos os candidatos, nas últimas semanas, o que vieram dizer é que assim está bem. Portanto, a decisão mais importante que um presidente pode ser tomada, que Rui Costa tomou ao contratar José Mourinho, estava bem para todos. Garantiu-lhe a vitória do meu ponto de vista. Pronto. E nesse sentido, o que eles eu acho que não foi uma... Até acho mais. Acho que Noronha Lopes tem que afinar o seu discurso nestes 15 dias sobre esta matéria. Independentemente de se chamar José Mourinho, ou seja o que for, e até ganha os jogos todos até lá. Porque não podemos ter sol na era e chuva no naval ao mesmo tempo. E, portanto, isso é comum aos outros opositores, aos 5 opositores de Rui Costa. Uma coisa, Manteigas tem razão. Quando eu dizia, citando o Santana Lopes, que vai andar por aí. Mas ele sempre andou por aí, nas assembleias, ele sempre foi um militante das assembleias, de participar ativamente na alteração estatutária que o Benfica teve. Caramba, hoje acho que se pode dizer que, quer dizer, 2020 levantou-se suspeitas que o Vieira tinha ganho porque era voto eletrónico. Caramba, e agora foi porquê? Ele ficou atrás do Rui Costa. Os benfiquistas revêem-se, os sócios do Benfica, numa espera colossal de 15 ou 16 horas para saber quem é o presidente. Isto faz algum sentido?
quando podiam ter voto eletrónico com um papelinho para confirmar recontagens. Quer dizer, há coisas que entram pelos olhos e que deveriam, a montante, ter tido maior cuidado de todos os candidatos. Gonçalo, nestas declarações, João Diogo Manteigas também chega a dizer que não há nenhuma aliança, nem com Rui Costa, nem com João Noronha Lopes. Portanto, a afastar por completo essa possibilidade. Mas admites que possa existir alguma mudança depois dos resultados da segunda volta? Acho Neste que... ponto é específico. Sim, ou seja, no fundo admitir a possibilidade de entrar no projeto para algum cargo ou alguma função. Quero acreditar que não, porque foi, no fundo, essa a posição que acabou por tomar. E, portanto, eu percebo que muitas vezes é importante, até se olharmos um bocadinho àquilo que acontece na política, que há algum jogo de cintura, alguma flexibilidade no posicionamento, para encontrar aqui alguns entendimentos para o bem comum, mas aqui não é bem o caso. Quer dizer, falámos disso várias vezes. Há muitos dos projetos... A única coisa positiva que este discurso de João Diogo Manteigas tem, para mim, é que ele não quer alianças com ninguém. Sim, sim. Isso parece-me evidente. Não, aquilo que ele diz... Porque se estivesse à espera de uma aliança... Ou um cargo na SAD, para Sim. conseguir. Mas isso ele já tinha dito. Aguardava mais 48 horas e ficava à espera de um eventual contacto de uma candidatura ou de outra. E imagino portanto, que tenha tido ao antecipar-se, deixa claro que não quer alianças. Claro. Com Rui Costa, apesar de ter conversado com ele no final do debate. Mas, José, isso ele já tinha dito. Aquele colinho de Luís Filipe a Rui Costa foi das coisas mais bonitas desta campanha eleitoral. Eu ia adormecendo. Estava um colinho. O Rui Costa não estava nada à espera daquilo e aquele colinho para mim foi determinante. E, portanto, a única incoerência que há aqui é eu vou dar os 50... Eu não quero alianças com ninguém, é a minha leitura. Mas vou dar os 50 votos a João Noronha Lopes, apesar de achar que ele não é o homem indicado para ser presidente do Benfica. A forma como eu li é eu vou votar no menos mau. Quer dizer, é a forma como eu leio. Não, menos mal não é... Eu, por acaso, não entendo assim. Rui Costa tem uma Não, eu não consigo não olhar para esta primeira volta como Rui Costa tem uma vitória estrondosa. Como na política, Tanto ele está no outro lado da barricada e quer romper com o poder que está instituído. E, portanto, qualquer outro... Desculpa, só dizer isto. Se fosse Luís Filipe Vieira... Aí eu quero uma boa conversa. Aí eu quero uma boa conversa. Eu gostava de saber o que é que o João Diogo Manteigas pensava. Era igual. Porque a grande verdade é que... Não sei se era igual. O que estás a dizer é... Não, era a segunda volta. Vieira e Rui Costa. Ok. Porque a grande realidade é esta. O atual presidente do Benfica fez aquele choradinho... que é normal. Eu sou o alvo a bater, há mais 5 candidatos, toda a gente contra mim, e, portanto, eu sou o alvo a bater. E, portanto, nesse sentido, é a minha leitura. João Diogo Manteigas dá os 50 votos a Noronha Lopes porque é o que resta daquele que quer derrubar o poder instituído. Mas podia ter tido outro discurso. Devia ter tido outro discurso. E já que estávamos aqui a falar também de Luís Filipe Vieira, recusa a dar apoio aos candidatos que continuam na corrida pela presidência do Benfica e quer manter-se na reserva. A CMTV sabe que o ex-presidente do Clube da Luz não vai assumir nenhuma posição e vai afastar-se do ato eleitoral do dia 8 de novembro. A segunda volta vai decidir-se entre Rui Costa e João Noronha Lopes. Na primeira volta, Luís Filipe Vieira ficou em terceiro lugar com apenas 13,9% dos votos, muito atrás dos dois primeiros. Vieira disse ainda assim, numa mensagem que foi enviada aos apoiantes, que vai continuar sempre disponível para ajudar o clube em qualquer circunstância. A CMTV sabe que Luís Filipe Vieira vai manter-se atento à situação do Benfica. Zé, chegou a colocar-se a possibilidade de Luís Filipe Vieira eventualmente apoiar Rui Costa na segunda volta, sobretudo pelas declarações que até teve aqui na CMTV, na entrevista que deu, admitiu a possibilidade de uma reconciliação, mas a dizer também que Rui Costa teria de dar o primeiro passo, mas agora sabemos que não vai aqui assumir publicamente apoio a nenhum dos dois candidatos. Parece-te acertada esta posição de Luís Filipe Vieira? Eu devo confessar, porque nunca escondi algumas opiniões sobre isso. Eu não gostei nada da campanha de Luís Filipe Vieira em alguns... Durante uma grande parte do percurso, em que só tinha por objetivo
deixar o Rui Costa completamente descascado na praça pública. Poucas ideias, poucos projetos para o Benfica. Assentou sempre a sua retórica em 2 aspectos. Atacar Rui Costa e falar do passado. Atacar Rui Costa, o estádio, o Seixal e por aí. Na parte final, e concretamente a partir dessa entrevista, a última entrevista que deu aqui, na sexta-feira à noite e na sequência do debate, não sei o que é que terá acontecido. Guardou as facas. Não, guardou todas as armas que tinha e de repente ficou a sensação de que o pai está aqui outra vez para apoiar o filho. Ainda não estamos muito bem, mas há aqui é impossível não olhar para aquilo de outro. O senhor Vieira disse uma coisa, creio que foi agora na madrugada de domingo, a propósito de, no final do debate, perguntar, então e no final do debate cumprimentou o Rui Costa? Não, no final do debate ele estava a falar com o Manteigas e eu com o Manteigas não quero nada e foi-me embora. Sinal de que se Rui Costa tem ido falar... Foi na entrevista aqui na CMTV que falou sobre essa questão. Foi. Ele disse que no início do debate foi o Rui Costa que chegou depois dele e que foi aqui na sexta-feira cumprimentar. Mas, ou seja, o que estás a dizer é que se no final do debate Rui Costa não estivesse com João Diogo Manteigas, Luís Filipe Vieira claro, teria... isso acho que caiu nos braços um do outro e se calhar até avançavam para a marcação do armistício. E há uma coisa que eu não perco de vista. O Luís Filipe Vieira, por questões que me parecem... Porque a minha convicção é esta. Se neste período entre o final das eleições e este conhecimento desta declaração... Aliás, Luís Filipe Vieira disse que ia só falar talvez quarta-feira. Se até lá... Mas já mandou dizer que não apoia ninguém. Não, mas calma. Se até lá... Pois ele já mandou dizer isso. Mas se até lá o Rui Costa der um passo em frente e disser... Presidente, Luís Filipe, o Luís Filipe Vieira até disse, ele no curso do debate até me tratou por presidente e tudo. Era do hábito, força do hábito. Se até lá o Rui Costa der um passo em frente e disser a Luís Filipe Vieira que quer enterrar o machado de guerra e, sei lá, pedir... Pode haver aqui uma grande mudança, porque essa é para mim neste momento a grande dúvida. Eu também não acho que isso seja bom para Rui Costa. Não, mas está bem, mas eu... E não acho que Rui Costa vai dar esse passo. E é por isso que o Vieira não dá esse passo. Mas eu só estou a montar aqui cenários segundo o meu entendimento. O vosso será diferente e eu respeito isso ainda bem. Até acho que eles estão sintonizados nisso. Agora há uma coisa que me faz pensar e por isso eu não faço ideia nenhuma quem é que vai ganhar a segunda volta das eleições, porque isto não é política. Porque o mais fácil é dizer, juntam-se os votos todos daqueles que são contra a atual direção e o Rui Costa cai. Nem sabemos se vão ser 85 claro, mil. não acredito, também não acredito. Vão votar 85. Mas há uma coisa que eu quero, há uma coisa que nunca perdi de vista de uma das declarações do Luís Filipe Vieira, nas várias entrevistas, no debate, porque foi tanta coisa, ficam algumas. Mas houve sempre uma em que eu acredito que ele está cheio de razão. É que a próxima direção do Benfica não vai cumprir o mandato. E daqui a 2 anos vão outra vez a eleições. Porque se eu olhar para o que aconteceu nesta Assembleia, em que foi derrubado ou foi chumbado um orçamento positivo... Não, o orçamento era as contas. As contas, perdão. Imagina o que é que virá aí a seguir. A não ser que seja João Noronha Lopes a ganhar as eleições. E, portanto... Sim, mas Zé, já foi esclarecido que o chumbo das contas consecutivamente, ou seja, 2 votos contra, não significa que a direção tenha que cair. Pode cair. E, portanto, é o que está escrito no Estatuto. Estás à espera de quê? Depois vêm os doutos... Os doutos formados nessa matéria vêm logo com 500 mil argumentações e tu tens alguma dúvida que se houver 2 chumbos que a direção não cai? Só se estás a chegar de Marte como eu tenho chegado de vez em quando. Aquilo que eu ouvi deixa-me só dizer uma coisa. Aquilo que eu ouvi ser esclarecido é que aquilo que está nos Estatutos diz pode. E portanto, se lá está pode, dá para os dois lados. Ver. Agora, só para terminar, em relação ao Luís Filipe Vieira, ele, para mim, é o grande derrotado deste ato eleitoral. Apesar de ter ficado em terceiro, encontrou aqui uma... Mas tu não esperavas uma maior votação de Noronha? Eu esperava. De Noronha? Sim, eu acho que ele é o grande derrotado. Esperava? Mas quer dizer... Isso sim, grande. Não, o que eu sempre entendi... O que eu sempre achei é que nunca manifestei isso publicamente porque acho que devia ter tido esse recato e mantenho-o.
que quem iria à segunda volta era Rui Costa e Noronha Lopes. Também achei isso, Agora- mas pensava com a Noronha à frente. Eu, por acaso, nunca pensei nisso. Sinceramente, nunca pensei. E há pessoas que sabem, está aqui uma pessoa que sabe, que eu sempre lhe disse que quem vai ganhar a primeira volta é Rui Costa. E era uma convicção minha, só uma convicção minha. Agora, acho que de uma vez por todas, o Luís Filipe Vieira, entenda ele da forma que quiser, é passado no Sport Lisboa. Já não vai Benfica. para novo também? Pois está bem, mas é passado, é completamente passado. E estava convencido que podia ser presente e futuro. Mas é aí que há uma grande diferença, a meu ver. Mas acho que vai muito continuar, rápido. vai continuar a ter peso em algumas opiniões. É que, por Isso exemplo, parece- Manteiga, estrategicamente, está a pensar em 2029 e deve pensar em 2029, se o entender. 40 e tal E anos. Vieira já não está a pensar em 2029. Vieira tem Também pode 76 entender. anos neste Também pode momento. entender, mas acho que é muito mais Tem improvável. 76 Portanto, anos, João Diogo é Manteigas normal tem que- 40 e tal, Martim Sim, Maier tem é normal que 51. manifestasse ao poder, Perfeitamente intenção. normal que houvesse candidaturas de posicionamento, não para isso. ganhar já, mas de Mas posicionamento. sim. assim já como se agora, Noronha até perder, seguinte, acabou, o que estava não é? a dizer o Claro, Zé. mas vamos estar atentos, duas porque rodas. Luís já não... Vieira Exato, disse é seguro. várias vezes durante a campanha. Acho que daqui a 2 anos se eu não pode haver ganhar, eleições outra vez. exato, se eu não ganhar, Eu vão ver estou o que é que pelo vai Zé, acontecer eu daqui estou a pelo 2 Zé anos. também. Achas que é já antever esse cenário de que falavas há pouco? Porque o Luís Filipe Vieira tem consciência daquilo da alteração dos estatutos E disse mais, e do ensaio que E houve disse nesta mais. Assembleia Geral. Disse que financeiramente o Benfica podia estar estrangulado. Isso é que é a dentro de pior 2 questão. anos. Pois, isso é Ele, outra questão. ele diz que o Benfica vai O Luís entrar Filipe Vieira diz que numa daqui a posição 2 de anos há falência. eleições, nem é tanto pelo chumbo ou não chumbo de porque contas. É porque o Luís Filipe Vieira acha Não que é. o Benfica caminha para um Não é. estrangulamento financeiro, diz ele pelas informações Disse, que lhe disse. foram dadas e que, não é isso que eu quero e que estiveram na base também do projeto financeiro que ele tinha para o Benfica. Ele acha que dentro de 2 anos o Benfica estará estrangulado financeiramente em direção ao Campeonato Português. Não é passível de aceitar em lado nenhum chumbar Claro que não. Não é evidente. relatório de contas positivo de 30 milhões de euros. Não quase é 40. 40 Não milhões. faz exato. sentido absolutamente Não, nenhum. não é mas passível de aconteceu. aceitar isso. Está Mas bem, aconteceu. aconteceu. Nem é Foi um sério. balão de ensaio para o Nem é futuro. sério. Não é sério. Claro que não é sério. Sim, mas isso seria, no fundo, que a direção mandatada para os próximos 4 anos, de certa forma, atirasse a toalha ao chão e se demitisse. Porque ser empurrado via estatutos, eu achava que também poderia isso existir, mas depois de me elucidarem com esta palavrinha que mas, são Gonçalo, põe-te a os questão tais de outra maneira. alçapões. Mas tu Põe-te a achas questão que de uma outra direção que veja Era dois, isso, era dois isso. relatórios de contas Eu- chumbado positivos Eu, que se vai é CFO de uma continuar a direção, liderar o... eu, se é CFO de uma Oh, direção, Gonçalo, desculpa eu, lá. estou a falar por mim, eu, se é podes CFO de uma acreditar direção, nisso. não é? Que via dois Ainda para mais positivos, se for. positivos chumbados, e meus amigos, Não tem condições de ficamos por aqui, Claro. eu vou à minha Basta vida e vocês vêm tomar conta basta disto. Desculpa lá, quer basta dizer. responder desta forma. Estás a pensar eu no estou a Trump. falar, O Trump eu. é que faz o que quer. É algo muito específico. Para mim nem era pode nem deixar de Isto poder. é algo muito logo. específico. Já estamos no Trump. Isto é, Claro, isto é só algo para- muito específico que eu vou-vos dizer e exemplificar. vocês até sabem isso melhor do que eu. Podem chubar 2 vezes. Se o próximo presidente ganhar 2 títulos consecutivos, Oh, Gonçalo, nem é preciso. Não Para penses destituir nisso. uma ninguém direção. lembra penses mais das nisso. contas. Para destituir É assim uma que acontece no direção não é futebol. preciso nem Não uma penses coisa nisso. nem outra. Basta reunidas uma série de assinaturas e convocada uma Assembleia Geral Extraordinária. Portanto, isso. Mas Há muitas já agora, maneiras. Pedro, voltando aqui um bocadinho atrás na cassete, tu há pouco não concordaste com o que estava a dizer o Zé, Sobre? porque achas que Luís Filipe Vieira não vai mudar aqui de posição. Não vai, Ou seja, não. A não posição vai dele está de todo apoiar Rui Costa. A posição dele não vai. Não há nada que Não o vai faça verbalizar mudar nada essa sobre esta posição. matéria. E eu acho que é bom para Rui Costa, vê lá tu. Também acho. Se olharmos, por exemplo, Manteigas teve mais votantes e menos votos do que Vieira. E, portanto, isso quer dizer o quê? Que Vieira teve muito mais votantes de 50 e 20 25. do que Manteigas. Por isso é que ficou à frente dele percentualmente nas eleições. E, por tendência, essa gente mais conservadora, porque agora dizem pode ter 26 anos e ter... olha, como o Mourinho. O Mourinho tem 25 anos de sócio e são 50 votozinhos. Não parece machão. Ele entrou no Benfica a 20 de setembro, ou que foi, a 19 de setembro de 2020, e tem essa antiguidade. Por exemplo, 2000. o presidente da mesa da Assembleia Geral, candidato Noronha Lopes, que eu entrevistei, não é, acho que por 15 dias não tinha 25 votos. Faltava-lhe isso para receber o emblema de prata. E, portanto, eu acho que, ao contrário do Zé, aí a única coisa que eu estou em desacordo com ele é que realmente isso é bom para Rui Costa. Que
que Vieira não o manifeste publicamente. Não precisa dizer nada. Porque as pessoas que eu acho, a esmagadora maioria das pessoas, se repetirem a presença no ato eleitoral, que essa é a grande questão, Número de se repetirem a presença no ato eleitoral entre Rui Costa e Noronha, votam Rui Costa. É pouco provável que isso aconteça. Nunca sabemos, porque o que sabemos desta primeira volta é que houve, por exemplo, pessoas que vieram de propósito da Arábia Saudita para votar no Algarve. E se calhar agora, na segunda volta, não vêm. Eu ouvi uma entrevista em Bruxelas a um sócio que tinha ido da Estónia a Bruxelas só para votar. Disse que votou Noronha Lopes. Não sei se vai lá voltar daqui a 15 dias outra vez da Estónia a Bruxelas, mas continua a tua pergunta. Há outros 75 mil que não votaram. Certo. De um universo de 160 mil, votaram 85 mil. Eu sei. Portanto, há 75 mil que, se calhar, por algumas circunstâncias não votaram e podem votar. Até se Mas pode bater outro qual recorde. era a questão A questão concreta? é, tu concordas com o Pedro? Concordo. Achas que não seria benéfico até para Rui Costa Acho que é contar melhor assim. com o apoio público de Luís Filipe Vieira? Acho porque Rui Costa, independentemente de vir do tempo de Luís Filipe Vieira, tem as suas ideias próprias e também quis afastar-se um bocado da ideia de que era um continuador de Luís Filipe Vieira. aqui uma informação E, portanto, piada. nesta fase do campeonato das eleições, já lá vai. A não ser que seja muito importante introduzir já. Pronto, nesta fase Só tem piada, só tem do campeonato das eleições, eu acho que é melhor Rui Costa fazer o seu caminho sem ter o apoio declarado de Luís Filipe Vieira, porque eu concordo com o Pedro. Eu acho que a esmagadora maioria das pessoas que votaram em Luís Filipe Vieira, se vierem votar, vão votar em Rui Costa e não vão votar em Noronha Lopes. Até por causa do que aconteceu na célebre Assembleia, em que Luís Filipe Vieira disse claramente que foi Noronha Lopes e João Diogo Manteigas que boicotaram a sua intervenção e que se organizaram. Portanto, mais, Luís Filipe Vieira disse que não queria conversa com João Diogo Manteigas no fim do debate. Certamente com o João Noronha Lopes também não queria. Embora tenha lá ido buscar os papéis para dizer que a ata era falsa e que estava rasurada. Eu acho que Luís Filipe Vieira não quererá nunca que seja João Noronha Lopes o presidente. E, portanto, eu acho que isso fica subentendido sem ser necessário um apoio declarado. Acho é que o número de votantes pode ter influência. Se houver uma esmagadora, se houver uma votação esmagadora como houve agora, eu acho que Rui Costa tem todas as condições de poder voltar a ganhar as eleições. Se for votar muito menos gente, eu já não digo que seja líquido que isso aconteça. A tal maioria silenciosa que se manifestou agora. Certo. Se a maioria silenciosa voltar às urnas a 8, Esse é o eu acho desafio que há de Rui grande Costa. probabilidade de Rui Costa ganhar. Esse é o grande desafio de Rui Costa. Se houver muito menos gente a votar, e atenção que não é dia de jogo, para além dos gastos que muitas dessas pessoas já tiveram para vir votar, porque havia esse apetite destas eleições, o apetite continua em aberto porque não está decidido, não há presidente, as eleições continuam. Não é? Agora é a segunda parte das eleições. E o que chovia, Exato. foi incrível. E até Sim, problemas sim, que sim. também Foi algo secções. absolutamente... Venha lá, ela que é Zé, Aqui uma informação. Vale a pena um separador alerta? Não, vocês depois fazem isso. Alerta. De uma figura do Benfica Venha lá o que alerta. votou nestas eleições, José Mourinho, tinha 20 votos, mas não tinha 25 anos de sócio naquela altura. A 8 de novembro já tem e vai ter 50 votos. José Mourinho que pois, votou no Benfica, essa não é? questão conta. Não sabemos, José Mourinho que votou no Benfica. Certo. Não sabemos até hoje o que é que isso quer dizer, não é? Que votou no Benfica. Eu, Sim, o ele Mourinho, vai quando lhe votar no perguntarem Benfica. quem é que ia Quer votar, dizer, disse, vou votar no Benfica. Para mim também. Nem Mas voltar, é um dado nem interessante. voltar aqui a fazer É um dado interessante. a pôr de desvio. Certamente, como José Mourinho, Sim. há mais umas centenas de sócios, Não vou- certamente, que não tinham vou pôr 20 aqui a votos e que rezar. passam a ter 50, A outros que informação tinham... que eu tinha é que ele tinha 50 votos já. Não. Porque se fez Só vai sócio ter. a 20 de setembro Mas de Só vai ter, só vai 2000. Em 25 de outubro ainda não tinha 50 anos de 25 anos de sócio. No dia 8 já vai ter, é a informação que eu tenho aqui. E portanto vai passar de 20 para 50 votos. Agora, os 50 votos, não me passa pela cabeça que ele não tenha votado em Rui Costa. Por uma questão que é óbvio, de proximidade, acho que era natural. O voto é secreto. Acho que, Hoje pode- acho que é uma boa resposta de Mourinho na conferência. Claro. Acho que respondeu bem, mas acho que... Quer dizer, acho que se perguntarem a 100 Que eu não pessoas fazia em quem ideia acham que votou ele Mourinho, tinha mantido as cotas em dia, mas pelos vistos manteve. Também não é preciso Se meter. calhar havia a possibilidade de pagar aquilo que Há estava por sempre. trás. Claro. há sempre essa Há sempre possibilidade. essa possibilidade. Há sempre Por isso é que há muitos associados. 10.837/1. Certo. 11.873/2. Isso é que existe isso.
Relativamente também aqui a outra questão, São mais Pedro. 30 votos para Rui Costa. Sim, diz. Em princípio, para Rui Costa. Para o Benfica. Muito bem. Pedro, há aqui outra questão que tem que ver também com o custo destas eleições para o Benfica. Chamo-lhe Podem custar investimento. até 5 Desculpa milhões lá, de euros. eu chamo-lhe investimento. Acho que há alguns entre os 4 e 5 milhões. Sim. Quer dizer, andou gente e delegados por todo o mundo. Quer dizer, só viagens, hotéis, shop, 3, 4, 5 dias. Só houvesse 8 mil. 180? 108 mesas de voto. 108 mesas. Mas há muitas, do Canadá, Estados Unidos, Brasil em 2 ou 3 sítios, Estados Unidos também, a Suíça em 2 sítios, a Alemanha em 3 ou 4, Luxemburgo, França. Quer dizer, andou gente, funcionários do Benfica por todo lado, fora os delegados. E algumas, Cabo Verde, Moçambique, Angola, e algumas delas para meia dúzia de votos, que eu nem sei como é que foram escolhidas essas mesas. Eu não sei se a MAG, a mesa da Assembleia Geral, vai fazer algum acerto nestas 108 mesas de voto, porque pode fazer. Os cadernos eleitorais vão ter que ser revistos a dia 6. Porquê? Por causa do número de votos. Por causa do número de votos das pessoas e por causa de eventuais pessoas que tenham cotas em atraso na quinta-feira passada e que, entretanto, paguem, que essa é outra questão muito interessante, porque só estavam 160 e inicialmente tínhamos dito que era 255 mil. Portanto, há muita gente com cotas em atraso e pode haver uns milhares que paguem, entretanto, as cotas que têm em atraso. E, portanto, o novo caderno eleitoral será, creio que 48 horas antes, que é a data limite para se poder votar tendo a sua situação regularizada. Em novembro, creio que já é necessária a cota de setembro e não de agosto, como era agora. É 2 meses. É 2 meses. E, portanto, muita coisa muda. Tudo isso pode ter influência, não é? Claro. E não sabemos, dos 75 mil que não vieram votar, Se alguém vem agora. se alguém vem agora, alguns milhares, se vem agora e para onde é que pendem. E, portanto, Há sempre torna a casos coisa... pontuais Eu agora. acho que Manteigas disse Há outra muitos coisa, casos por acaso, pontuais, passou há assim no poucos intervalo da casos chuva, só para não parecer que é tudo contra, que eu concordo muito com ele. Venham lá os debates tete a tete entre os dois. Eu acho que merece e em terreno neutro. Com toda a sinceridade, se tiverem que ser 2 ou 3 que o sejam, já chega de... São só 2, portanto não custa nada, não dói nada e acho que são muito mais elucidativos do que aquilo que vimos a semana passada. Com todo o respeito, foi bem gerido o debate, mas foi muito difícil, 4 horas, e eu disse que acho que às 8 da noite para 1 da manhã ninguém mudou o sentido de voto depois de ter visto aquilo. Meia dúzia de pessoas, até porque aquilo foi muito pouco visto nas audiências. E, portanto, creio que faltam aqui agora Rui Costa e Noronha frente a frente, olhos nos olhos, tete a tete, 2 ou 3 vezes até às eleições de 8 de novembro. Isso eles estão obrigados a fazer. E se alguém se recusar a fazer, creio que é um sinal muito perigoso. Gonçalo, o Pedro há pouco já falou aqui na questão das nuances, mas tu achas que de facto é imprevisível aquilo que vai acontecer na segunda volta e achas que há pessoas que podem mudar a intenção de voto neste período de 2 semanas? Por alguma coisa? Votaram Rui Costa e votem Noronha e vice-versa? Sim. Acho que não. Sinceramente, acho que não. E os resultados desportivos podem ter impacto ou achas que não? Eu achava que iam ter, mas tendo em conta que não tiveram, não acredito que agora de repente passem a ter, até porque o último resultado até foi positivo. E, portanto, não acho que seja significativo. Eu acho que tem mais a ver com um posicionamento entre o conhecido e o desconhecido. E foi muito por aí que o voto andou. Obviamente aqueles que votam com maior conhecimento daquilo que é o projeto, outros um bocadinho menos, outros mais na cara, na figura, outros naturalmente que também fica vinculado no confronto das ideias entre os candidatos. Mas eu acho que não vai alterar grande coisa. Fiquei surpreendido pelo facto de Rui Costa ter ganho nos dois, se fizermos a análise das duas formas, que é com o número de votos e o número de votantes. Portanto, se tivesse sido um sócio, um voto, teria ganho a mesma. E isso, naturalmente, que é significativo. Acredito que nesta segunda volta, com um grau de probabilidade alto, Noronha Lopes vai radicalizar um pouco mais o discurso. Porque não acredito que o tirar o pé
daquilo que foi no fundo, a figura marcante da sua postura no debate foi apontar a Rui Costa. Aquilo que esperávamos, se calhar, que Vieira fizesse durante o debate foi aquilo que Noronha fez. E, sinceramente, eu acho que vai partir muito dessa mensagem, mas não sei até que ponto é que Rui Costa não irá bater o pé da mesma forma. Portanto, sinceramente, acho que os resultados desportivos, nesta altura, não terão uma palavra a dizer. Já voltamos ao Benfica mais à frente, mas agora vamos falar também do Sporting, que venceu o Tondela por 3-0 em jogo da 9ª jornada do Campeonato Português e partilha a liderança do campeonato com o Futebol Clube do Porto, ainda que há condição. Nuno, relativamente a este jogo do Sporting, o que é que achaste? Achas que foi um Sporting que podia até ter vencido por mais, criou várias oportunidades, inclusive Rui Borges no final do jogo disse que o jogo podia ter sido inglório para o Sporting porque falharam muitas oportunidades? Sim, acho que é a marca que fica mais deste jogo, é de facto a grande exibição do guarda-redes do Tondela e o número de oportunidades que o Sporting criou e acabou por não concretizar por uma outra razão. Eu acho que é um 3-0 escasso. 3-0 é sempre um bom resultado, é sempre o princípio de uma goleada, mas eu acho que o Sporting teve oportunidade para muito mais. É evidente que há fragilidades no adversário, mas nem sempre as equipas mais fortes conseguem tirar partido dessas mesmas fragilidades. O Sporting ontem conseguiu. Concordo com a ideia de que o Sporting se calhar não está assim tão mal como eventualmente fez crer, e foi o Sporting que nos fez crer que podia não estar tão bem com as últimas exibições, mas eventualmente a vitória sobre o Marselha pode ter dado à equipa um revigorante de confiança que ela precisava. Foi uma vitória difícil, que só se tornou simples depois da expulsão do Emerson sobre o intervalo, porque 11 contra 11 o Marselha estava a ser muito superior, mas saber aproveitar essas circunstâncias no jogo com o Marselha e ontem também ter conseguido aproveitar para um resultado tranquilo, que poderia ter sido de facto mais folgado, acho que é importante para o Sporting, que vai ter um jogo 48 horas depois. Eu não me lembro de muitas circunstâncias em que as equipas jogam. Assim. Quis assim. Eu sei que foi o Sporting que quis, porque quer jogar com o Alverca sexta por causa do jogo com os Juventus na terça, mas quer dizer, não é muito normal. Não vai acho jogar que nenhum dos por isso mesmo, e era isso que eu queria dizer. E foram poupados 4 da equipa B. Sim, mas era só para dizer isto. Segunda parte do Marselha e o jogo de Tondela deram aqui uma imagem que eu não sei se o Sporting vai apresentar amanhã com o Alverca, porque a equipa vai ser completamente diferente, porque é impossível 48 horas depois. Mas o Sporting fez isto porque está a pensar no jogo com o Alverca e sobretudo no jogo com os Juventus. Portanto, os principais atores, aqueles que ontem estiveram, vão ter que ser resguardados nestes 2 jogos com o Alverca, porque acho que o Sporting também aposta em tentar trazer pontos de Turim para a matemática difícil da Liga dos Campeões. Tu estavas a dizer, Pedro, que foi uma escolha do Sporting esta Sim, questão. Eles até pouparam os jogadores da equipa B, porque era 72 horas e entenderam, mesmo assim, de sábado para terça não jogaram. Mas achas que podemos também fazer a leitura que para o Sporting é mais importante campeonato e Liga dos Campeões do que propriamente a Taça da Liga? Eu acho que vamos ver isto também do Benfica com o Tondela esta semana, a meio da semana, que é quarta-feira, vamos ver a mesma conversa e, portanto, o Sporting amanhã vai apresentar 11 que não jogaram ontem. E com 4 jogadores da equipa B, Muniz, vão ser mais, mas Muniz, Ryan, Lucas, Rodrigo Ribeiro e Diego Calai, que não jogaram no último sábado sequer pela equipa B. Portanto, vai jogar com outros, mas mesmo assim fará uma equipa... amanhã que joga o Flávio Gonçalves? Pois não sei. Ele ficou no banco e jogou alguns minutos. Permite-me só dizer aqui 2 coisas. Eu concordo com o Nuno quando diz que a crise não era tão acentuada. Todos os jogos fora do Sporting têm sido, apesar de ter ganho todos para o campeonato, foram todos um desperdício. Em termos de oportunidades, foram sempre mais fáceis. Como falou com o Casa Pia. Sim. Houve muitos. Os jogos todos foi assim, na Madeira. Ontem o senhor teve... E o guarda-redes. Há aqui 2 coisas que eu gostava de reforçar. Eu ando a dizer isto há 1 mês e meio ou 2, mas eu acho que já se pode dizer que eu chamo-lhe com todo o respeito um ex-jogador ao Morita e ao Kochorashvili foi um equívoco.
que o João Simões dá e dará sempre muito mais que qualquer um deles. Essa é também... E acho que Yulman sobe com o rendimento do João Simões porque pressiona muito e vai a muito lado. E depois outra coisa que às vezes tem importância nenhuma, mas que nos últimos 2 jogos se acentuou já, que é, quer dizer, comparar o Mangas com o Mateus Reis, quer dizer, é comparar coisas que são incomparáveis. E mais, acho que o Sporting devia estar obrigado a renovar por mais 1 ano ou 2 o contrato do Mateus Reis. É o tipo de jogador que ninguém quer defrontar. Ele teve aquela atitude deplorável na final da Taça, mas é aquele tipo de jogador que ninguém quer ter pela frente. E que o Sporting se tem dado muito bem com ele. E repara que o Mangas deixou de ser o segundo para passar a ser o terceiro e ainda não há Nuno Santos. Zé, quanto ao facto da vitória do Sporting ser indiscutível, portanto, ganhou por 3-0 e teve várias oportunidades, mas houve também um caso neste jogo. Há alguma polémica, assim, aquele lance com Ioannidis? Tu achas que não havia... Deixa-me dizer só uma coisinha. Foi uma exibição muito parecida com muitas do Sporting campeão, em que desbaratou por completo uma equipa com fragilidades imensas e que vai ter grandes dificuldades para se manter na Primeira Liga, com todo o respeito pelo treinador e pelo plantel. Já agora estamos a ver as tais imagens. Já lá vou. Depois dizer aqui outra coisa, se não te importas, em relação a 2 futebolistas. O Soares não é Guiocas, mas é um futebolista com uma qualidade e que traz à equipa do Sporting uma capacidade de jogo coletivo simplesmente extraordinária. Por acaso até acho que marcou um gol a Guiócaras. Não, marcou um O gol que ele gol. marcou é a Guiócaras. Marcou um gol a Soares. Bem, ia fazendo um Abercampo. Pois é. E depois dizer outra coisa, que é a melhoria global da equipa do Sporting também tem muito a ver com o crescimento competitivo de Pote. É que Pedro Gonçalves é, desde sempre, com todo o respeito por Guiócaras, que era o jogador que decidia, mas o melhor futebolista para mim do Sporting dos últimos anos é Pote. E com o Pote bem, o futebol do Sporting flui. Agora vamos ao caso. 6 golos, 5 assistências. Vamos ao hipotético caso do jogo. Ponto 1. A haver falta é fora da área. Só o meu amigo Luís Freitas Lobo é que descobriu que a falta tinha sido feita em cima do risco de grande área. Não é verdade. Estão aí as imagens que o provam. E depois o Ioannidis, quando salta ao esférico, está a olhar de frente para a bola, ele não sabe quem é que vem ali atrás. E vai de braços abertos. E é o futebolista do Tondela que vai contra ele. Portanto, hipoteticamente, a haver falta, era livre, fora da área e com muito má vontade, cartão amarelo e Ioannidis. Eu acho que não houve nada disso. E, portanto, não há caso absolutamente nenhum no jogo de Tondela, do meu ponto de vista. Mas depois virá o Sr. Duarte Gomes para me esclarecer. Também achas que não há caso nenhum, o Gonçalo? Acho que foi imprudente. Se foi fora da área... Quem é que foi imprudente? O jogador do Tondela. Não, o facto é a mesma coisa que saltares com o pé à frente. Gonçalo, desculpa lá. Então, o Ioannidis é qualquer outro futebolista. Ele salta de frente para a bola, ele faz lá a ideia que vem aqui um futebolista nas costas dele. Ele salta à vontade, completamente à vontade. Mas eu não acabei. Acho que foi imprudente e, portanto, admito que seja um cartão amarelo, também parece que é fora da área, e que tenha sido falta. Admito. Eu, como tenho sempre a rédea larga, este tipo de situações... Percebo também a ideia de que o adversário vem de trás e o Ioannidis ganha posição, abre as chamadas asas, não é? Abre as asas, no fundo, em função do equilíbrio. Mas também percebo o contrário, atenção, porque também é uma questão de... obviamente que no futebol profissional só a partir do próximo jogo o Ioannidis vai jogar com o retrovisor. Não, só adversários passarinhos é que não saltam a uma bola disputada no ar, portanto, num duelo aéreo. Portanto, o Ioannidis sabia que alguém iria aparecer ali. Sabia? Como é óbvio, os jogadores sabem, não? Sabia? Não? É pá, o Gonçalo, por amor de Deus, pá, desculpa lá. Estás-me a ensinar coisas que eu desconhecia. O Ioannidis sabia que ia ali alguém atacar a bola com ele. Próximo da grande área, zona de finalização, uma bola disputada no ar, com tanta Já cá não está quem falou, amigo. Com tanta gente daquele raio de ação... Se tu achas que o Ioannidis sabia que ia lá um jogador do Tondela? A probabilidade é maior haver um jogador do Tondela do que não haver. Essa é a probabilidade. Agora, volto a dizer, eu gosto de ter rédea solta sempre, mas não deixa de ter sido imprudente, a forma como ele abre o braço. Essa é a minha leitura.
Sobre o jogo ou só sobre o lance? Mas, já agora deixa lá fazer uma perguntinha, só tempo. E se não fosse lá nenhum jogador do Tondela, continuava a ser imprudente a forma como ele abriu os braços? Não é possível marcar falta se não existir lá o adversário. Portanto, como é que pode ter sido imprudente Mas este eu ataque à até bola digo mais. do Vamos Ioannis? ver as imagens outra vez. E se em vez de um vão dois, um para cada braço? É a mesma coisa quando um jogador salta com o pé em risto, com os pitons à frente, se não tiver lá ninguém, não é falta. temos Se aparecer lá alguém, é falta. Meu amigo, temos uma interpretação diferente e tu ficas com a tua opinião. Vamos a aguardar por Duarte Gomes. Sim, claro. mas atenção, volto a dizer, eu tenho sempre uma rédea mais larga. Agora, não deixo de perceber que é imprudente. Abrindo assim o braço acaba por ser imprudente. Da mesma forma, se aumentando a volumetria num possível penalti, abrir os braços, para mim não seria penalti, mas foi a forma de se estabelecer. Isto aqui? Não, eu estou a comparar. Está fora da área. É isso. Estou a comparar naqueles lances em que a bola vai ao braço, aumentando a volumetria dos braços. Para mim, esse tipo de lances não era o penalti. Mas é aquilo que está estabelecido, é aquilo que está estabelecido. No que diz respeito ao jogo, eu acredito que o Sporting, nesta temporada, em função daquilo que acontece por contraste com os principais rivais, frente a adversários de qualidade mais baixa, estou a excluir Benfica, Porto e Braga, e eu creio que o Sporting perdeu com o Porto e empatou com o Braga. Eu acho que vai ganhar mais pontos, ou seja, vai perder menos pontos com os ditos não grandes. O Sporting cria muitas oportunidades de golo, mas também se expõe mais. E provavelmente, e porventura, também é por isso que no confronto direto perde mais pontos. Ontem nem houve um grande desperdício da parte do Sporting. Do meu ponto de vista, o guarda-redes fez uma exibição imaculada. Imaculada. Claro que sim. Houve 3 ou 4 situações. Quem estava a ver o jogo disse vai ser golo. Lá estava o guarda-redes. Claro que sim. Tem alguns momentos deliciosos, como por exemplo o desvio de calcanhar do Pote, que ele com a ponta da luva desvia a bola o suficiente para sair ao lado do poste, e depois tem aquela jogada do Soares que o Pedro Sousa já falou que ia fazendo um gol à Bergkamp, é que o guarda-redes, depois de ele ter... É norma no futebol, ter dado um cabrito no defesa, mete a bola com o pé esquerdo para dentro, o guarda-redes foi lá com o pé e tirou-lhe a bola. Mas depois as outras 2 ou 3 situações de grande guarda-redes. O Tondela ontem podia ter sofrido uma goleada histórica. Certo, mas é por isso que eu digo, na minha opinião, frente a este tipo de adversários, o Sporting tem mais facilidade. Quando tem que entrar em ataque posicional, cria mais oportunidades que os rivais. No confronto direto, como expõe mais, tem sempre 4, 5, 6 jogadores a atacar a última linha, vai ter mais dificuldade. Aliás, o histórico tem revelado que tem mais dificuldade. E assinando por baixo o que disse o Pedro Sousa, o João Simões é hoje claramente titular desta equipa do Sporting, tem de ser. Não há hipótese absolutamente nenhuma. Muito bem. Aquilo que tem jogado com a Charasville e Morita não há hipótese nenhuma. Vamos avançar e falar agora de outro jogador do Benfica, porque Prestiani esteve em grande destaque na goleada por 5-0 frente ao Aroca, no estádio da Luz. O extremo argentino foi lançado a titular por José Mourinho, depois de ter participado pela Argentina no Mundial Sub-20, onde perdeu na final com Marrocos. Fez a assistência para o terceiro golo de Pavlidis. No final do jogo, Prestiani mostrou-se satisfeito com a vitória. Em declarações à ABTV, o argentino de 19 anos agradeceu ao Benfica por tê-lo deixado ir representar a seleção. Garantiu estar agora totalmente focado no clube, onde espera ganhar tudo o que se segue. Pedro, relativamente a este jogador em específico, tu achas que é um Prestiani totalmente diferente este que voltou do Mundial Sub-20? Às vezes esquecemos que tem 19 anos. Eu acho que isso tem, para Mourinho, vale mais do que Sheldrup, acho que isso já é uma evidência, como o Sheldrup não valia para Lage e não valia para Schmidt, quer dizer, acho que isso é uma evidência. E, portanto, Prestiani vai continuar a ser aposta, umas vezes vindo do banco, outras vezes a titular, e creio que vale a pena ao Benfica apostar neste jogador, porque o investimento feito por ele em janeiro de 2024, quando ele fez 18 anos, precisamente no dia 31 de janeiro, e só por isso é que foi inscrito nessa altura, creio que pode... Estes 4 jogos finais, ele não começou no Sub-20 da Argentina a titular, mas foi 2 vezes MVP, quartos de final e meios finais, foi o MVP desses 2 jogos. E creio que pode dar à equipa coisas diferentes, principalmente nesta fase, em que notoriamente o Benfica não tem um jogador que possa jogar pelo lado esquerdo com a qualidade que este mostra. No meu ponto de vista, fez bem José Mourinho em apostar nele e fará bem se lhe der continuidade em Guimarães.
Nuno, concordas? Prestiani é um jogador que dá coisas diferentes e José Mourinho deve apostar na continuidade? O próprio Mourinho diz que jogadores como Prestiani são necessários, extremos que arriscam, que vão um para um, que procuram desequilíbrios, e atendendo a que José Mourinho já disse que se calhar em janeiro precisa de 1 ou 2 jogadores, como até lá tem que trabalhar com os que tem, eu acho que tem de encontrar soluções, porque os treinadores são contratados não para arranjar desculpas, mas para procurar soluções. E Prestiani pode, de facto, ser uma solução. Nos últimos jogos não, porque não estava. Percebeu-se que Sheldrup não era essa opção, porque Mourinho não lhe deu essa oportunidade. É verdade que entrou neste jogo, mas já com o jogo resolvido, digamos assim. E, portanto, acredito que Prestiani possa vir a ser uma das soluções. Mas eu reforço uma coisa que o Pedro disse. Tem 19 anos. E agora também não é porque fez um bom Mundial e porque vem com moral e porque este jogo correu bem que agora o Prestiani é o jogador que resolve os problemas todos do Benfica. Volto a repetir, os treinadores estão lá para encontrar soluções. Prestiani passou a ser mais uma solução que não tinha sido nas últimas semanas porque estava na seleção. E, portanto, vamos ver se há muita continuidade ou pouca, como titular, a partir do banco. Mas estava na seleção porquê? Porque tem qualidade para isso, obviamente. O Benfica, os melhores jogadores não tiveram. No Real Madrid, por exemplo. Sim, está bem, porque o Benfica... Mas Mourinho explicou isso. José Mourinho? Não, porque o Mourinho explicou. O Mourinho explicou que Sim, ele ainda à era seleção um ia indicador ter... que confiava mais em Sheldon do que em Prestiani. Não, ele não disse nada disso. Ele disse é que achava que Prestiani, eu lembro-me do que ele disse, achava que Prestiani precisava de jogar e que iria ter certamente mais utilidade na seleção do que os minutos que ia ter no Benfica naquela altura. E, portanto, o José Mourinho entendeu que ele devia ir. Não sei se era porque confiava menos nele do que em Sheldrup ou mais num ou mais noutro. Acho é que o Benfica entendeu que, não estando a ser um jogador com muita utilização, uma ida ao Mundial, em termos de valorização dos jogadores, de motivação dos jogadores... Estamos a falar de coisas diferentes. Para o jogador foi o melhor. Concordo em absoluto com a decisão. Pronto. E para o Benfica não sei se foi o melhor. Pelos vistos, porque eu já acho deu que resultado. Podia ter ajudado muito mais nestes 4 ou 5 jogos. Mas já deu resultado. Mas eu estou-te a dizer, mas não era essa a ideia. O Prestiani foi melhor. Mas não era essa a ideia de Mourinho quando ele foi. É por isso que eu te estou a reforçar isto. Mourinho falou de Prestiani e disse isto que eu te estou a dizer. Que achava que era melhor o jogador ir neste momento à seleção porque aqui ia ter menos utilização do que aquela que ia ter na seleção. E, obviamente, mas ia à seleção, campeonato do mundo, e de repente chega e é titular. Portanto, está bem, mas isto faz parte também do trabalho dos treinadores. Lá está, não percebi. Fez 2 treinos e foi titular. Tudo bem, mas isso faz parte... eu concordo. Faz parte do trabalho dos treinadores. Se calhar disse assim, está aqui o momento de agarrar o Prestiani. Ele vem com moral, dou-lhe 2 treinos, dou-lhe a titularidade. Se calhar tenho aqui... Diz, desculpa. O Mourinho disse que ele vinha com ritmo de jogo e aproveitar. E nisso o Mourinho, nós sabemos que também sabe fazer isso bem, aproveitar estes momentos e fazer isto. Portanto, lá está. Encontrou aqui mais uma solução, porque até janeiro tem que ser com estes. 10 minutos com ele e ele cresceu 10 centímetros. Pronto. Até janeiro tem que ser com estes. E, portanto, vamos ver. Aliás, na ausência dele, o Sheldrup também não jogou. Claro. Certo, não tem jogou. hipótese, Sheldrup. Certo. Achas que o Sheldrup não tem hipótese? É isso, Zé? Está mais que comprovado. Mas, em relação ao Prestiani, eu vou abrir aqui uma exceção e parafrasear o selecionador de Portugal. O Benfica precisa deste espalha-brasas. O miúdo é atrevido. O miúdo quer jogar. O Benfica não tem melhor do que ele, é verdade. Nem sei se vai, quando abrir o mercado, contratar um futebolista com características semelhantes. E, portanto, é aproveitar o momento. Eu, quando disse que José Mourinho, estou a caricaturar, como é evidente, falou com ele 10 minutos e ele cresceu 10 centímetros, é 10 minutos no sentido... Ele até ganhou uma bola de cabeça impensável. No sentido da conversa do treinador. Chegou ao pé dele e deve-lhe ter dito ao ouvido, ouve lá, menino, então. E agora? E ele deve-lhe ter dito, já estou pronto, e aí está. Deu um forte contributo ao Benfica, resolveu um problema complicado que o Benfica tinha no lado esquerdo e que continua até, não sei se é para continuar, mas acho que sim, e resolveu ali um problema também que o José Mourinho remendou bem, do meu ponto de vista, com a lesão do Dedic, que foi passar o Orsnes para a lateral direito e, portanto, manteve as coisas mais equilibradas. E o jogo correu de tal forma bem, também porque as circunstâncias do mesmo beneficiaram o Benfica desde o início do jogo, que até o próprio Rios, do meu ponto de vista, deu um passo em frente em relação àquilo que vinha jogando. E, portanto... Mas, a questão não é essa. O meu ponto há pouco... Não é? Pronto. Não, o meu ponto há pouco é... Se não é essa, a tua não é igual à minha, já percebi. Sim. Por exemplo, mais tanto ano. O Real Madrid achou que era importante ele ficar. E não estamos a falar de um titular indiscutível. Aliás, ele nestes últimos jogos tem ficado no banco de suplentes. Mas era importante
para a equipa. Quando tu deixas um jogador ir para o Mundial é porque não sentes que seja Mas o importante. José Mourinho deve ter partido do princípio que também o espaço de competição para o Prestiani ia ser muito reduzido. Ele disse. Porque ainda não tinha tido hipótese de o ver da disse forma como viu. Ele foi para o Mundial de Sub-20. O Benfica e ele certamente acompanharam alguns jogos da seleção da Argentina. A seleção da Argentina chegou à final, não ganhou porque Marrocos foi melhor. Eu nem vi o jogo, mas foi isso que eu li. E, portanto, quando ele chega, nem é preciso treinar muito. Ele vem de tal forma empolgado que o treinador, com a experiência que tem e com as qualidades inatas que tem para este tipo de discurso, falou com o futebolista e realmente ele deu um bom contributo ao Benfica e resolveu, até pelo menos à reabertura do mercado, um problema no lado esquerdo da equipa da Luz. Eu só acho que é surpreendente porque andamos aqui há não sei quantas semanas, sempre a dizer, pelo menos eu, a dizer que o Sheldrup e o Prestiani precisam de mais oportunidades. São miúdos que precisam de maior. O Sheldrup já teve oportunidades e o Mourinho já percebeu que não pode. Sim, não mas espera eu nada estou a falar dos mais dois. dele. Falar dos Mas dois. o Prestiani não E dizer, teve. os dois não têm qualidade. Mas olha lá, mas o Prestiani teve algum tempo para nos jogos em que o Mourinho liderou o Benfica até ir para o Campeonato do Mundo, teve tempo para poder jogar? Não teve, e agora tem. Não, eu percebo isso, mas teve menos tempo também para o treinar. Muito bem, meus senhores, vamos então agora avançar. Rui Costa foi escolhido como o vencedor da segunda volta das eleições do Benfica pelos telespectadores da CMTV. Ontem, durante o programa Liga de Ouro, abrimos um televoto com a pergunta quem será o presidente do Benfica. Rui Costa reuniu 92% dos votos, enquanto João Noronha Lopes teve apenas 8%. Os dois candidatos foram os mais votados na primeira volta. O atual presidente do Benfica ganhou destacado com 42,1% contra 30,3% de João Noronha Lopes. A segunda volta acontece daqui a 2 semanas, no dia 8 de novembro. Relativamente aos resultados deste televoto, Gonçalo, estes números, esta diferença surpreende ou não? Sendo um televoto, não. Se fosse uma sondagem, obviamente que sim, mas nós agora temos uma coisa melhor ainda que uma sondagem. Tivemos uma primeira votação e tivemos um primeiro posicionamento por parte dos sócios e, portanto, a diferença não foi assim tão significativa, mas a tendência foi manifestada de Rui Costa seguir à frente, seja no número efetivo dos sócios que votaram, seja naquilo que era a representatividade dos sócios, naquilo que nós aqui já falámos várias vezes, do que é que cada um tem enquanto antiguidade e quanto é que isso representa no número de sócios. Portanto, surpreendido por esta diferença tão grande, mas não surpreendido porque os sócios também manifestaram isso nas urnas. Mas relativamente também, Pedro, às reações de ontem, quer de João Noronha Lopes, quer de Rui Costa, o que é que tu achaste? Pareceu-te que, naturalmente, que a cara de quem vence não é a mesma da cara de quem perde? É mais fluido. E achas que o discurso de Rui Costa foi mais fluido, como dizes? Estava mais tranquilo? Vamos lá ver. Eu creio que Noronha Lopes tem que, nestes 15 dias, afinar o discurso. Não pode ser sempre para bater, perdoe-me a expressão, entre aspas, a bater no ceguinho. Não pode ser sempre a bater no Rui Costa. Tem que falar de coisas positivas, não é do Rui Costa, mas do futuro, e falar de coisas concretas. Acho que esta primeira volta disse-nos isso. E há outra coisa, chame-se televoto, chame-se sondagem, chame-se intenções de voto. Aquilo que foi feito à porta do estádio, 2 ou 3 vezes, por 2 ou 3 empresas de sondagens, com todo o respeito, vale zero, porque é impossível. É impossível. Quer dizer, em todas elas o Noronha ficava à frente do Rui Costa. Em todas elas o Manteigas ficava à frente do Luís Filipe Vieira. E, portanto, foi tudo o contrário. E, portanto, uma coisa é a nação benfiquista. Outra coisa são os grupos de redes sociais. Eu disse um bocadinho, a brincar, um bocadinho a sério também de manhã no NAU, que havia um círculo eleitoral que o Noronha Lopes tinha ganho, que era do X, do Twitter. Ele aí ganhou e de goleada. Mas aí não conta. E depois há a tal maioria que foi a maioria silenciosa. Não tem Twitter. É Rui Costa. Não sei se tem ou não tem, mas não se manifesta. Que era a maioria que se referia ao Luís Filipe Vieira, curiosamente. Que se referia ao Luís Filipe Vieira. E, portanto, isto para mim vale o que vale. Quer dizer, isto não vai ser assim, nem pouco mais ou menos. Agora, Rui Costa tem uma vantagem. O grande desafio para Rui Costa é
motivar as pessoas a repetirem o voto. O desafio para Noronha é motivar as pessoas a repetir o voto, ficar com os de Manteigas todos e ainda seduzir alguns do Vieira. Portanto, é ciclópica. Se vai conseguir ou não. Pelo meio, 3 jogos. Tondela, Guimarães, Leverkusen. E isso também pode ajudar ou não. E finalmente, que venham, e deixa-me insistir nisto, que é muito mais do que sondagens, que é um frente a frente entre os dois. Vamos lá. Agora que estamos aqui os dois, vamos lá aqui esgrimir opiniões e aquilo que pensamos para o Sport Lisboa e Benfica. Que eu acho que isso é que é o mais importante e esclarecedor para os sócios. Também achas, Zé, que seria importante esse frente a frente entre Rui Costa e João Noronha Lopes? Vou ser seguidista, estou muito de acordo com aquilo que o Pedro disse, ele já disse quase tudo. Mas há uma coisa a tecla em que eu quero bater é esta, e até aproveitando uma declaração de João Noronha Lopes. Vem uma nova eleição. Então, se vem uma nova eleição, tem que avançar com outro tipo de atitude. A primeira das quais, não vale a pena continuar a bater em Rui Costa, acho eu. Agora é abrir o leque de propostas. O que é que o Benfica, o que é que João Noronha Lopes quer fazer do Benfica se for presidente? Já Rui Costa, estou completamente de acordo, é motivar a nação benfiquista, esperar que os resultados venham ao encontro daquilo que ele espera e convencer o maior número de associados a votar nas eleições e a capitalizar votos das outras listas que já não vão concorrer. Eu não faço a mínima ideia de quem é que vai ser o futuro presidente do Benfica. Não faço a mínima ideia. Tenho alguma convicção pessoal, mas não faço a mínima ideia. Concordo em absoluto com a história de 1 ou 2 debates. Em terreno neutro. Em terreno neutro, sim. 1 ou 2 debates em terreno neutro. Um Jamor. Não, onde tu quiseres. Um no Jamor, outro em Wembley. Aqui, olha. Não, há órgãos de comunicação social que têm dado mais espaço do que outros na divulgação do ato eleitoral benfiquista, que não vale a pena estar a esconder, entrevistas, conversas, tentativas de debate e, portanto, acho que 2 debates seriam esclarecedores e eu acho que Rui Costa não precisa de mudar muito o seu discurso, mas João Noronha Lopes, se quer ser presidente do Benfica, tem de perder de vista que está ali do outro lado um inimigo e que está apenas o presidente do Benfica com quem ele não concorda numa série de situações. E então tem que apresentar um leque de soluções contrárias à de Rui Costa para ser ele o presidente do Benfica. Porque se vai continuar com o mesmo discurso, acho que não vai ganhar nada. Não, e há outra coisa que eu não disse que eu acho que é muito importante, que é há uma coisa que funcionou bem na votação para Noronha Lopes, foi o Bagão Félix. E, portanto, em todas as ações de campanha, Bagão Félix tem que estar presente. Porque Bagão Félix ganhou em número de votantes e perdeu em número de votos para o Raul Martins, no Conselho Fiscal e Disciplinar. E por uma palavra só, é só uma palavra, Sara, que é credibilidade. Bagão Félix tem credibilidade. É uma figura, portanto, do Benfica. Não tem que... uma grande figura. Não deve ter pejo em tê-lo sempre ao seu lado direito. Mas também achas, Nuno, que tem que haver aqui uma mudança de estratégia por parte de João Noronha Lopes, sobretudo em termos comunicacionais, ou seja, deixar de lado aquele discurso crítico para com Rui Costa e apresentar mais coisas para o clube? Conte voltou a querer atacar Rui Costa e espalhou-se ao comprido. Acho que começou pessimamente a campanha eleitoral para a segunda volta quando disse que 60% dos sócios não queriam Rui Costa. Esqueceu-se que 70% não o querem a ele. Portanto, começou logo mal. No debate da BTV, o que leva claramente Luís Filipe Vieira a pender para o lado do Rui Costa no apoio é precisamente a agressividade de João Noronha Lopes. Ali era a altura mas de avançar com terá propostas. os seus gurus da comunicação e saberá como é que há de gerir esta campanha da segunda volta, mas continuo a dizer, ontem espalhou-se logo ao comprido, tanto começou logo com um autogolo, mas daqueles de levantar o estádio. Quando diz aquela pataquada de que 60% não querem o Rui Costa, esqueceu-se que 70% não o queriam a ele. E, portanto, este tipo de coisas, quando se quer às vezes ser muito eloquente com coisas que não fazem sentido nenhum e que não fazia sentido nenhum dizer aquilo ali, fazia zero sentido, acho que se espalhou ao comprido e, portanto, acho que sim, acho que concordo globalmente com aquilo que foi dito sobre a estratégia de João Noronha Lopes. Acho que a campanha dele funcionou muito mal.
Acho que ele não conseguiu passar ideias nenhumas e portanto, terá agora a oportunidade durante 2 semanas de tentar fazer crer aos benfiquistas de que é a melhor solução para presidente do Benfica. Vamos aguardar para perceber se vai enverdar por outro caminho ou se vai continuar pela mesma retórica. Como sabemos também, Pedro, há 3 jogos até ao dia 8 de novembro. Tu há pouco também já falaste disso. O primeiro é já quarta-feira, mas o que é que... Porque é natural que José Mourinho nas conferências também seja questionado sobre esta questão das eleições. O que é que te parece que José Mourinho vai dizer? Achas que vai optar por aquele discurso? Não vai mudar rigorosamente nada o seu discurso, mas porque ele não precisa e não é do feitio dele. Eu há pouco reforcei isso. Ninguém sabe a importância que isso teve no voto de sábado, mas quando todos foram a favor da decisão mais importante que um presidente pode ter, que é a contratação de um treinador, estavam a avalizá-la. E, portanto, eu acho que nesse sentido também Noronha não é ir contra Mourinho, mas tem que afinar muito bem ali o seu discurso. Tem que encontrar ali um alçapão para poder sair dessa situação. Agora, Mourinho não vai. Tondela, Vitória de Guimarães no fim de semana e depois Leverkusen. Leverkusen em casa é um jogo decisivo. O Benfica, se não ganhar, repito, se não ganhar, pode dizer adeus à Liga dos Campeões, praticamente. Porque fica muito difícil, porque mesmo com os 2 reforços ao 3 de janeiro, não podem jogar nas últimas jornadas, que são em janeiro, portanto ficará muito complicado qualificar-se. E é a diferença entre estar no play-off, fazer mais algum dinheiro, fazer pontos até lá, e a equipa também se motivar, porque o Nuno há pouco disse uma coisa. A equipa do Sporting, a forma como venceu o Marselha, talvez lhe tenha dado também uma mentalidade mais forte para o que se segue. E às vezes são pequenas coisas que transformam uma Fala-se do chip e é o clique. Não é? Sim. É muito, a meu ver, é muito minimalista a decisão mais importante de uma direção ser escolher o treinador. Não é? Eu acho que não é. Eu acho que é definir o caminho, não é numa direção, traçar objetivos e o treinador é que se enquadra dentro daquilo que é definido estrategicamente por quem decide. A diferença é entre escolher o José Mourinho e escolher o Zé Manuel Freitas. É só isso. Muito bem, meus senhores. Tens estado de acordo comigo. É aí que o Rui Costa ganha nesta primeira volta. É a contratação do treinador, não tenhas dúvidas. Porque as pessoas acreditam que o Benfica, deixa só para ter a terminar, acreditam que o Benfica com o Mourinho vai poder ganhar todos os jogos. Obrigada aos 4 e assim que esteve connosco a seguir à Jornal às 7. Este programa foi patrocinado por BetClick. Desafia as odds. Photon.